Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre autoempatia. A autoempatia, ela é uma das maneiras que a gente começa a fazer CNV dentro do trabalho ou dentro de qualquer relacionamento. Lembra no último vídeo que eu falei será que dá pra usar CNV no trabalho? Eu falei sim que dava e que a gente tem que ir aos poucos. Porque a CNV, a gente já viu também, são 4 passinhos, né? Então a gente tem observação, a gente tem sentimento, necessidade e pedido. Só que se a gente fala dessa forma tão direitinho dos 4 passos, talvez as pessoas achem estranho, talvez as pessoas não criem conexão, né? E deixem você falando sozinho. Então, muito da CNV a gente fala sobre conexão. Como que a gente conecta com o outro? E como que a gente pode começar a incluir isso na nossa vida? A autoempatia é um princípio sobre isso, né? Uma das formas, uma das estratégias que a gente usa para começar a usar a CNV de fato. Então, vamos lá. Eu comentei agora há pouco que a CNV tem muita relação com conexão, né? Então, a gente precisa parar para pensar que a autoempatia ou qualquer outra ferramenta, método, técnica ou tentativa de utilizar a CNV, ela tem que se basear na conexão. E se a gente já tem algum bloqueio à conexão, fica difícil utilizar qualquer uma delas. Mas e aí, o que seria um bloqueio à conexão? Bom, quando você fala já reagindo, quando você fala já tem uma culpa por trás, tem um julgamento, quando você se explica muito, quando você tem que provar algo a alguém, você já está em desconexão. Pensa como se fosse você. Se alguém fala pra você e toda vez que essa pessoa vai falar com você, ela coloca algo que ela tenha que provar pra você. Não, eu não entreguei isso porque fulano não fez aquilo, mas o meu planejamento estava certo. Ou seja, além dela colocar a culpa no outro, ela se justifica falando que o planejamento estava certo, mas que por causa de um outro não deu pra entregar, né? Então assim, já gera uma desconexão. Porque as pessoas, elas geralmente, elas prestam atenção ou elas se sentem mais próximas, mais empáticas umas com as outras, quando elas se sentem ali pertencentes, quando elas percebem que ela pode contar com outra pessoa. Se você está de frente com uma pessoa que está julgando ou se explicando muito, trazendo todo esse universo de punição, de julgamento ou de culpa, você já não vai criar uma conexão. Então pare e pensa, será que dentro dos seus relacionamentos você tem algum bloqueio à conexão? Será que você geralmente entra nessas 3 caixinhas de punir alguém ou a si própria, de julgar alguém ou a si própria, ou de culpar alguém ou a si própria? Se sim, a gente precisa começar daí, né? Começar a entender o que eu penso está dizendo para mim, o que eu penso diz sobre mim, por que eu estou pensando isso da outra pessoa ou de mim, quais são os fatos, e aí a gente começa todo aquele processo de CNV de fato, né? O que é a observação? O que aconteceu? Por que eu estou trazendo isso? Quando a gente começa a entender esses bloqueios, a gente começa a se observar e tende a deixar esses bloqueios de lado. É um treino e é diário, né? Porque a gente não aprende assim, geralmente a gente aprende a colocar a culpa no coleguinha. Ou a se punir, né, chicotinho. Nossa, eu sou terrível, eu devia ter olhado isso antes, devia ter falado com o chefe antes, devia... Os padrões do deveria, né? E aí quando a gente começa a olhar o que realmente é importante pra gente, a gente começa a conectar com os nossos sentimentos, as nossas necessidades, começa a conectar olhando para um outro. E aí sim, a partir daí entra a autoempatia. A autoempatia é o que você trabalha, traz os 4 itens da CNV para dentro de você. Então sempre que acontece algo, agradável ou não, geralmente é uma situação desagradável em que você sente raiva ou você sente culpa, olha para dentro. Entende o que aconteceu, né? O que aconteceu de fato. Como que eu me senti em relação a isso? E por que eu me senti dessa forma? O que ficou ou não atendido aí? Será que eu devo fazer algum tipo de pedido para mim mesmo? Né? Então vamos para um exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente entender. E aí eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu estava numa equipe em que eu apresentava os projetos para várias outras pessoas do Brasil, né? Então a gente tinha um staff quinzenal com todas as regionais.
E não era só eu que falava, tinha todo mundo da área para falar. Eu falava de projetos, tinha pessoa que falava de planejamento, pessoa que falava sobre um canal específico, pessoa que falava sobre o outro canal. A gente olhava ali 2 canais de distribuição e de varejo, e aí a gente fazia essa reunião para compartilhar ali as estratégias e os movimentos que a área estava fazendo. Pois bem, então essa reunião, como muita gente falava, ela era dividida, né, em tempos. Ó, você tem X tempo, você tem X tempo, você tem X tempo. E em uma dessas reuniões, quando eu ia começar a falar, já tava muito em cima para acabar o tempo da reunião. E aí uma outra pessoa da equipe virou e falou assim: não, Carol, não precisa falar, a gente manda tudo na ata. Obrigada, gente, tchau. Foi assim, né? Porque a gente estava a 2 minutos de acabar a reunião e eu me senti extremamente frustrada, extremamente irritada, porque eu falei, poxa, eu queria falar nem que seja um oi pra galera e falar, esse tema é importante, vamos ficar mais 5 minutinhos, quem puder. E eu simplesmente fui cortada e, olha, a gente vai mandar pela ata. E eu acreditava que o que eu tinha que falar não dava para ser explicado só no escrito, eu deveria comentar algo. Bom, esse foi o fato. Tinha uma reunião, eu tinha que falar nessa reunião e eu fui interrompida. Pronto. Como eu me senti? Me senti frustrada, me senti irritada, me senti injustiçada. E aí eu posso parar e pensar, quando essa pessoa me interrompeu, eu fiquei com raiva. Bom, quando essa pessoa me interrompeu, eu fiquei com raiva, é uma forma de ver essa situação. Só que quando a gente olha pelo viés da comunicação não violenta, e aí a gente olha também com esse viés específico da autoempatia, a gente volta pra dentro e fala, Carol, o que aconteceu? Aconteceu isso na reunião. Como você se sentiu? Eu me senti assim, assim, assim. Por que você se sentiu assim? O que pra você é importante que ali não foi atendido? Eu me senti frustrada porque pra mim atenção é importante. Eu queria que as pessoas prestassem atenção no que eu iria falar. Eu fiquei frustrada porque eu acho que compartilhamento é importante, porque eu acho que colaboração é importante. E a minha forma de colaborar com o time como um todo era falar na reunião. Bom, você vê qual é a diferença entre eu fiquei com raiva porque essa pessoa me interrompeu ou eu fiquei com raiva porque eu gostaria de ter apresentado assim, assim, assim? Qual que é a grande diferença aqui? Quando a gente faz autoempatia, a gente para olhar o que é importante pra gente. A gente para ver o que aconteceu, o que a gente sentiu e o que de nós ficou atendido ou não. Geralmente não, numa situação desagradável. E o que a gente pode fazer com isso? Quando a gente joga eu fiquei com raiva porque o outro fez algo, a gente está deixando na mão do outro o nosso sentimento. Então quer dizer, a Carol ficou com raiva porque a outra pessoa interrompeu ela. Quem tem poder sobre a Carol? A outra pessoa. A outra pessoa tem o poder de deixar a Carol com raiva. E não é a Carol que trabalha a raiva dela. Entende? Então quando a gente fala que a gente está se sentindo de alguma forma por causa de uma outra pessoa, sem observar o que é importante pra gente, o porquê que a gente ficou com aquele sentimento, a gente deixa o nosso poder pessoal na mão do outro. Né? É como se a outra pessoa fosse responsável ou como se ela tivesse o poder sobre sempre me deixar com raiva, independente de ser na reunião ou não. Então qual que é a mudança de paradigma? Em vez da gente falar, eu fiquei com raiva porque fulano me interrompeu, o ponto é, eu fiquei com raiva, né? Quando aconteceu a reunião e eu fui interrompida, eu fiquei com raiva, eu fiquei frustrada, porque colaboração é importante para mim. E eu não senti que eu pude dar a minha contribuição ali naquela reunião. E aí eu olho para isso e falo, tudo bem, Carol, como que a gente atende essa sua necessidade de contribuição? Hoje não deu para ser nessa reunião, mas será que tem uma outra forma de você contribuir? Seja na ata, ou seja, de repente marcando reuniões específicas com cada regional, era para todo mundo ali? Será que a gente poderia combinar com a equipe que na próxima reunião de staff você falasse primeiro? E aí a gente começa a tratar estratégias para a gente atender essa colaboração, essa necessidade que eu estou sentindo.
né? Então, eu não deixo mais a minha raiva na mão do outro que me interrompeu. Eu deixo a minha raiva comigo. Eu entendo o que ela quer dizer, olho para dentro, faço essa autoempatia, o que é importante para mim, por que eu me senti do jeito que eu me senti, e, dada a necessidade que apareceu ali, a gente traça estratégias para a gente atender. Isso é poder pessoal. Isso é você ter autoconsciência, autorresponsabilidade sobre como você se sente, o que você sente e como você trabalha isso. Quando você fica com raiva e deixa tudo na mão do outro, você deixa esse poder na mão do outro. E aí você não tem ferramentas para trabalhar com isso. Porque você fica preso nessa espiral de violência, nessa espiral em que o outro é culpado pelo que você sente. Quando na verdade não. Você é responsável pelo que você sente, porque você tem as ferramentas necessárias para olhar para dentro, conversar com você, se acolher, está tudo bem. Independente do que tenha acontecido, está tudo bem, você fez o melhor que você pôde com as ferramentas que você tinha naquele momento. E ok, como que eu faço para atender a minha necessidade? Então essa ferramenta de autoempatia, ela serve não só no trabalho, mas ela serve para tudo na vida. Né? Como a CNV como um todo, ela não está restrita ao universo profissional. Ela é muito mais uma mudança de paradigma pessoal, da forma como a gente vê o mundo. E a gente começa dentro da gente. Por isso que o primeiro passinho aí, uma das primeiras ferramentas que a gente olha na CNV, depois dos 4 passos, é a autoempatia. Porque a gente precisa aprender a se olhar, a se acolher, para então acolher o outro. E aí no próximo vídeo a gente fala sobre uma outra visão, que é a empatia silenciosa. Até lá!